Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Boa tarde, o Arquitetura e Design de hoje está começando. Hoje vamos falar sobre o universo masculino, tanto na arquitetura quanto na moda. Vamos trazer um novo assunto para o programa, né, Jaque? E como vocês podem ver, estou acompanhada na minha cadeira hoje. A mãe tá bem colada hoje de mim. Mãe e porque filha assim que juntas. é bom, né? É, também gosto. Hoje, então, também vamos conversar um pouquinho sobre a Mostra Glass, que inaugurou no último sábado em Novo Hamburgo, numa casa histórica de 1938, com uma história super bacana. E a gente está aqui com algumas arquitetas convidadas para ter um bate-papo super gostoso com a gente. Então aqui comigo tá a Grace Panazzolo, arquiteta, a Ana Kolnag e também a Vitória Redecker, que além de participar e ter um espaço na mostra, é curadora, junto com o seu escritório, da Mostra Glass. Tudo bem, gurias? Sejam bem-vindas. Bem-vindas. Obrigada. A gente, o bom é que a gente tá tudo em mulher hoje, o programa aqui. Olha que delícia esse bate-papo que a gente vai ter. Né, mãe? Com certeza. Agora vai fluir mais aqui o nosso assunto. Vai ser super dinâmico hoje. Vitória, eu acho que, dando início à Mostra Glass, a gente podia comentar um pouquinho pro pessoal como é que funciona a mostra. Fique em Novo Hamburgo, o pessoal é aberto ao público, o pessoal todo pode visitar. Conta um pouquinho como é que foi essa curadoria deste ano. Tudo bom? Boa tarde. Exatamente, a mostra já é a 6ª edição que a gente acompanha, fazendo a parte de projeto, execução e curadoria. As edições anteriores aconteciam no iFashion Outlet em Novo Hamburgo, que é um dos pontos turísticos da mulherada, que gosta de ir lá fazer bastante compras. Mas é a 2ª edição que acontece nessa casa, que é super especial para a cidade. É um marco histórico da arquitetura e muitas coisas já aconteceram nessa casa. Então, todo mundo da cidade tem uma história com ela, ou já visitou, ou tem curiosidade de conhecer. Então, é a 2ª edição que nós fazemos lá. Em relação ao ano passado, essa edição tem algumas surpresas, algumas novidades, que claro que cada ano vai ficando melhor e mais bonito, né? Com certeza. E dentro disso a gente tem o Ambiente das Gurias, que é uma das novas construções da casa. E é uma mostra com 21 ambientes, então é um número bem bom, não é uma visita tão extensa e também não tão curta, onde os arquitetos são todos convidados pela mostra e os fornecedores entram como parceiros. Então é um esquema um pouco diferente das mostras convencionais. Das outras mostras, né? Ou seja, existe toda uma listagem dos fornecedores e os arquitetos, na realidade, são convidados a fazer esses ambientes. Isso faz com que a mostra tenha uma qualidade superior, além de projetos de acabamentos, porque o fornecedor está muito preocupado em mostrar o melhor do seu trabalho. Então, a gente... Mesmo porque ele também vai primar sempre por isso, porque ele não vai estar em um ambiente, né? Ele vai ser solicitado, né, gurias, por vários. Vou estar em 2, 3 ambientes. Então, ele vai ter também todo esse interesse de mostrar o produto dele, né? Exatamente. Cria uma conexão bacana entre o fornecedor e o arquiteto, que podem, de repente, nesse trabalho se afinar. Sim. E também para o público em geral que quer visitar a mostra, quer comprar os objetos, eles ficam todos à disposição, ficam à venda. E tu consegue, muitas vezes, já tem o teu projeto, mas tu tá atrás de um fornecedor apenas. É o lugar ideal para isso. Ai, bacana. Então, além da curadoria da mostra em si, tem a curadoria para uma qualidade em questão dos arquitetos. Isso é legal, porque é um diferencial perante as outras mostras de arquitetura, né, Jaque? Com certeza. E, na realidade, todo esse circuito, né, tu que fizeste parte disso, o circuito da casa, vocês, claro, obviamente, uma casa bem antiga, seguiram todo um fluxo coerente que já existe na casa. Isso, a gente se preocupa bastante que a casa seja realmente usual e que ela tenha todos os ambientes de uma casa. Então, tu encontra inspiração para sala, cozinha, suíte, dormitório de bebê, todos os ambientes de uma casa mesmo. E a visitação, esse ano a gente inverteu o fluxo, então, para ter uma experiência diferente. Para dar uma diferenciada. E mudando os ambientes. Então, onde era uma suíte, virou uma cozinha. Ah, legal. Então, para não ter essa comparação. A não ser o nosso ambiente, que a gente manteve o mesmo uso e o mesmo local, mas com uma proposta completamente diferente. Mas isso é bacana, porque quando eu mesma vou nas mostras vivenciar, experienciar aquele momento, eu fico até me pensando, mas aqui era qual ambiente antes? Eu fico tentando descobrir, porque essa curadoria é muito interessante
para nos fazer pensar nesse outro lado também, né? Mudar totalmente para as pessoas realmente não reconhecerem o ano anterior e ser uma nova experiência, assim. Uma preocupação muito grande que a gente tem é que o fluxo seja uma coisa muito fluida, que nos incomoda muito em mostras. Às vezes a gente tem 5, 6, 10 pessoas passando e eu vou pra lá, eu vou pra cá. Sim. Tu não sabe pra onde ir. Então ali na mostra, a partir do momento que tu entra na casa, tu só vai seguindo o fluxo e tu terminou ela. É uma coisa fluida, acontece naturalmente e tu vai te inspirando conforme o que tu tá, a tua expectativa, tu tem ambiente para todos os gostos também. E vocês tiveram um tema único para a mostra ou cada arquiteto, mediante o nome do ambiente, teve um projeto livre? Os projetos são livres, a gente não tem um tema único. O que a gente destina é o que cada ambiente, qual vai ser o uso de cada ambiente. Sim. E o arquiteto tem liberdade total. A ideia é mostrar realmente estilos e gostos bem diferentes para que seja uma inspiração. Muito bem. E Vitória, me conta um pouquinho então do teu ambiente lá. O nosso ambiente do Redecker Sperb, né? Eu tenho uma sócia, ela só não está aqui hoje. Ok. E toda a equipe por trás é um loft com tema praia, onde a gente se inspirou nas ilhas gregas, então Mykonos e Santorini. Traz muito materiais naturais, móveis mais fluidos, com linhas curvas. Nós gostamos muito de fazer o desenho do mobiliário, então tem muito desenvolvimento de peças de mobiliário criadas por nós e desenvolvidas com nossos parceiros, e tem uma mistura de texturas naturais com um pouco de toque sofisticado também, que traduz um pouco do nosso trabalho. E chegando agora esse nosso clima, né? As pessoas vão olhar com outros olhos, né? O que a minha casa lá está precisando, o que está, né? Já vai ter uma visibilidade diferente. A gente daqui a pouco vai mostrar algumas fotos também para vocês conseguirem ver um pouquinho também do trabalho das gurias. E Vitória, me conta um pouquinho sobre questão de cores. Teve alguma pesquisa de cores ou é bem no estilo praiano mesmo, com azuis, verdes? Como é que é essa pegada? Não, os tons são totalmente neutros, primando os materiais naturais. Então a gente tem muita madeira natural, pedra, mármore. Os tons são neutros, então branco, bege, amadeirado. E é aquela coisa que eu sempre falo, uma casa pode ser branca, ela pode ser clara, mas ela tem que ter textura. Sim. A gente é contra aquela casa que tu se sente intocável, né? Sim. É tudo muito clarinho, eu não posso sentar, eu não me sinto à vontade. A gente quer que a pessoa se jogue, que ela curta a casa. Acho que a casa precisa servir a gente, e não nós sermos escravos da nossa morada, né? Então, apesar de ser um ambiente claro, é um ambiente muito aconchegante. E essa mistura de texturas é legal, porque faz uma brincadeira, né? Tudo bem que tá na paleta de cores e tudo, super coerente, mas tu ter um toque diferenciado, tu vê os detalhes, eu acho que faz a diferença mesmo também. Porque também cria luzes e sombras também nisso, né? Verdade. Tu pode ter uma paleta única, mas com essa questão das texturas e tal, tu cria essas, com uma iluminação bacana, tu cria essa questão das luzes e sombras, né? Exatamente. Isso no desenho de cada textura, então painéis, mobiliário, isso tudo a gente vai criando essa fluidez que a gente busca para todos os projetos. Muito bem. E meninas, e vocês? O ambiente, vocês então fizeram uma parte construída. Eu acho que Conta antes a gente podia falar que vocês também são de escritórios diferentes. É verdade. Que estão se juntando em parceria para este projeto, né? Isso. Acho que eu posso iniciar um pouquinho com essa, claro. o porquê dessa ideia de unir os projetos. Desde do convite da mostra, a gente recebeu ambientes um ao lado do outro e nós tínhamos recém feito um projeto em parceria, do qual a gente achou que teve muitos benefícios, foi muito legal. A gente tem conversado bastante sobre isso, vários escritórios vieram nos perguntar como foi o processo. E a gente achou que seria muito rico, então, na forma de um mix de projeto de arquitetura, interiores e paisagismo, que é o que a gente ia conseguir contemplar ali, fazer novamente um projeto em parceria. Tanto o desafio do projeto que a gente fez também foi prazo curtíssimo, bastante envolvimento das equipes num período onde ambos os escritórios são bem atarefados, digamos assim, então a gente conseguiria. E, de novo, pegar o gatilho. A gente também fez um curso juntas em Milão, então a gente estava com ideias parecidas e inspirações, assim. A gente falou, vamos juntar, que eu acho que essa junção vai ser mais rica do que fazer dois ambientes separados. E aí a gente entrou, então, com uma edificação nova, que foi uma proposta nova da Glass esse ano, que foi muito legal, que além da casa ser uma riqueza, o pátio dela é muito legal. Então, essa mostra eu acho que tem um diferencial que é contemplação dos espaços.
né? Então, não só tu passear e permear pelos ambientes que são exposições, mas que o espaço externo seja utilizado e os espaços anexos às construções novas sejam funcionais, tu possa utilizar. Sim. Então, quando a gente recebeu isso, nos deu aquele boom, assim, bom, a gente tem quase que um leque, né, de opções e, junto com isso, uma grande responsabilidade do respeito, que é construir ao lado de uma edificação dessa importância. Então, a gente pensou muito como atingir, tanto entendendo que nós estamos fazendo uma arquitetura contemporânea, né, uma arquitetura do nosso tempo, então ela não pode querer replicar alguma coisa do passado, né, não é a ideia, mas que também criasse alguma referência. Então a gente pensou muito assim, é uma arquitetura nova, ela respeita, ela não se sobrepõe à arquitetura antiga. E a gente pensou como no espaço interno, talvez a gente poderia remeter à arquitetura clássica, uma brincada contemporânea com isso, e logo nos veio a ideia dos arcos, que aparece no nosso ambiente de uma maneira, claro, completamente... Essa foto, inclusive, é do espaço de vocês, né, gurias? Isso, está passando um pouquinho da finalização, né, do espaço. Então a gente brincou com os arcos, tanto que eles tem nichos nas paredes, mas toda uma estrutura metálica. Então, é claro, totalmente diferente do que seria da arquitetura clássica, mas ele remete a um dos elementos mais referências da arquitetura clássica, né? Que é essa brincada dos arcos. E aí, acho que a Gri pode continuar falando um pouquinho do que a gente pensou, assim, como é um espaço que ele não é propriamente dentro da casa, a gente pensou ele mais como uma instalação do que propriamente dito um espaço interno com uma função específica. Né? Sim. Esse é o espaço que os profissionais podem fazer reuniões, é um espaço então que as pessoas podem utilizar. Né? Então, esse é um espaço onde, por exemplo, o arquiteto que vai fazer uma reunião com o seu cliente na mostra pode fazer uma breve reunião, né? Então, o fornecedor quer mostrar para um arquiteto o seu trabalho, pode depois sentar ali no final da mostra e discutir, conversar. Então, ou simplesmente alguém quer pegar seu note, quer trabalhar num espaço bacana, porque a gente também está trabalhando muito com... eu acho que a gente também tem, como as meninas, a pegada do material natural. Então, assim, eu acho que tudo que é do material natural na sua essência tem uma energia bacana, isso transmite para o ambiente, né? Com certeza, inclusive até aquele formato orgânico, né? Ele aconchega muito, né? Ele te dá uma unidade referente a tudo isso que tu falaste agora. Né? Que acolhe, né? Então, a gente trabalhou muito forte com a água, né? Então, nós temos ali uma fita, um espelho d'água com umas fontes, então tem aquele barulhinho da água, né? Então, querendo ou não, um refúgio, né, no meio da cidade, que é onde a casa está instalada hoje, praticamente no centro da cidade. Sim. E onde a pessoa pode simplesmente ou contemplar, porque nós temos uma área de varanda externa, ou simplesmente contemplar, ou pode pegar seu note, pode fazer uma reunião, trabalhar num ambiente super bacana. A gente fez uma seleção de uma playlist que conversa com a linguagem do ambiente. Então, assim, a gente tem essa noção de que tudo é um conjunto. Claro. Né? O conjunto começa, acho que, pela linguagem arquitetônica, depois pelo olfato. Então, a gente também se preocupa com o cheiro, com o som. Buscando essa coisa mais sensorial, né? Mais sensorial, porque é uma experiência, né? Que a gente falou muito, como é que a gente vai tornar isso uma experiência, já que nós recebemos a responsabilidade de ser um espaço funcional, né? Sim. De que maneira a gente vai enriquecer a mostra nesse sentido. Eles estão, querendo ou não, doando um espaço, né, para a sociedade, para os visitantes. Não é só assim, cobrar um ingresso, o pessoal vai lá e olha os espaços rapidinho. É para usar mesmo, então fica ali. Tem um bistrô também, que é outra das edificações, né, que é de um outro escritório super bacana. Então, como a gente vai dar esse espaço para as pessoas terem uma experiência, né? Muito bem. Gente, eu vou chamar o intervalo e na volta a gente vai continuar descobrindo um pouco mais desse mundo da Mostra Glass. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Lembrando vocês que estamos ao vivo também pelo Facebook. E lá tem todos os nossos programas anteriores dessa nova temporada com vários conteúdos super interessantes para vocês conferirem lá. E eu tô aqui com 3 arquitetas de Novo Hamburgo que estão participando da Mostra Glass, que inaugurou na última semana. E, gurias, como é que é essa experiência de ter uma mostra fora de Porto Alegre?
Eu acho que é muito rica, né? Aquilo que a gente estava conversando e tal. Acho que é muito rica para nossa região, né? Então, assim, nós valorizamos muito essa questão da iniciativa, desse movimento para as cidades do entorno, para a própria Novo Hamburgo, porque é um momento onde as pessoas estão um pouquinho receosas, né, com o momento atual do país. E é uma mostra onde movimenta todo o nosso setor. Sim, né? Então... que é muito importante, porque quando não existia, as pessoas vinham, né? É a mostra Casa Cor, é o Elite Design, Casa Companhia, que teve muitos anos, e começou a mexer por toda aquela região, né? Isso. E enaltecer a valorização do profissional do lado de lá também. Claro! E a gente nota. Fornecedores, fornecedores, né? Que acabam, e muitos escritórios de Porto Alegre também utilizam desses fornecedores. Exato. E claro, Sim. nós trabalhamos para muitos clientes daqui da região também. É uma troca, né? É uma troca e aparece, tem uma maneira de valorizar todo esse Dá uma meio, mexida, né? Que é importante, né? E também para todo mundo ter a oportunidade de divulgar seu trabalho, né? Que é Com certeza. tão importante, né? A gente tem algumas fotos também para mostrar do ambiente das gurias. Vamos contar um pouquinho mais sobre os materiais que vocês utilizaram, gurias. Sim. De novo, a gente tem então essa adoração por materiais naturais, então desde o início, e como o nosso ambiente era um dentro e fora, e a gente queria que, tanto que os painéis de vidro são quase imperceptíveis, né? Era essa ideia de um ambiente muito fluido. Nós logo pensamos em uma pedra, um revestimento que ele pudesse permear os dois ambientes de uma forma que sim, ele parecesse um material externo e interno, né? Então, nós fomos atrás de uma pedra natural, com essa forma irregular, ela é utilizada nas paredes, em várias muito bonito, faces. É uma pedra caxambu, da Litoral Pedras. E nós mesclamos ela com alguns outros materiais naturais. Tem um tijolinho cerâmico muito bacana que a Ladrilharte entrou como parceira, que também está na parede dos arcos. Muitas pedras, depois a gente usou essa brincadeira de como se a gente tivesse desconstruído as rochas e elas aparecem em puxadores, nessa própria montagem bem legal. da cuba. Tem vários elementos, até uma pedra inteira a gente colocou na fachada. Ali na bancada. É bom que tá puxando bem o que eu tô falando. Depois a madeira, que está em quase todos os nossos projetos. Acho que a madeira tem uma forma como nenhuma outra de trazer esse aconchego, né? E uma forma única, né, de cada lâmina. O concreto, também um material na sua forma natural, que aparece na fachada. E os blocos de mármore, que a gente trouxe tanto para o pé dessa mesa, quanto depois para as fontes, que a gente usou blocos de mármore que a água flui de dentro e cria todo esse efeito. E vocês também ficaram numa cartela de cores mais neutras. Sim, ficamos numa cartela de cores mais neutras justamente para traduzir essa tranquilidade, traduzir essa energia que nós gostaríamos de. E também acho que é uma característica dos escritórios, deixar que o material natural traga a cor, né? A gente tinha a parte do jardim que exalta, a gente tem umas Três Marias lindas lá na casa, que ela está voltando a florir, então ela dá o nosso colorido do espaço. Então... Eu achei bacana, porque vocês utilizaram materiais brutos da pedra e ao mesmo tempo vocês conseguiram ambientes delicados. Exato. Né? Não ficou uma coisa pesada. Não ficou pesado. Leve. Então tu tem esse misto da brutalidade com a leveza, aquela questão daquelas estruturas em ferro, pretas, também deram um toque contemporâneo e delicado ao projeto. Porque então, é um material bem contemporâneo. Contemporâneo, em contraponto àquela espessura bacana da mesa de madeira. Então vocês conseguiram traduzir esse misto, né, de um projeto delicado com alguns elementos mais brutos. Ficou maravilhoso. Isso. Legal, Gostei muito. Obrigada. Gurias, e que dias funcionam a mostra? Como é que o pessoal faz para ir lá ver de pertinho o projeto de vocês? Ela funciona de terças-feiras a domingos. E vai acontecer até o dia 24 de novembro, então tem 2 meses para fazer visitação, não tem desculpa. Não tem desculpa, exatamente. Bastante tempo. Os ambientes são super bonitos, vale a pena. Final de semana, um dos ambientes funcionais é um café, bistrô de uma
uma patisserie bem especial que tem em Novo Hamburgo, que a gente diz que os doces não perdem nada para os franceses. Então vale a pena passar lá. Fica a dica provar. então, pessoal. delícia Fica o mesmo. convite então para vocês irem lá conhecer. A gente com certeza vai, Com né, Jaque? certeza, vamos. E para apreciar todos esses belíssimos trabalhos dos profissionais. Gurias, muito obrigada pela presença de presença, vocês. pelo Sucesso para convite. vocês. Muito obrigada. Gente, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai ter novos convidados aqui conosco. Segura aí. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Vocês viram que agora eu consegui o meu espaço de volta, né? A Jaqueline voltou pro seu pois é, cantinho, vou ter né, meu Jaque? espaço aqui, hein? Porque estamos com novos convidados. Vamos conversar um pouquinho sobre o mundo masculino, tanto na arquitetura e na moda. Estamos aqui com o arquiteto Guilherme Lopes. Seja muito Tudo bom, bem-vindo. Guilherme? Tudo bem. E também com a Angélica Laporta, que é consultora de imagem e estilo. Tudo bem, Angélica? Tudo bem. Sejam bem-vindos ao nosso estúdio, à nossa nova temporada de Arquitetura e Design. E a gente quis trazer esse assunto porque é muito interessante a gente trazer o universo masculino, tanto na arquitetura quanto na moda. Tem vários ambientes que o Guilherme trouxe aqui para nós e que vai poder conversar um pouquinho sobre esse universo, né, Guilherme? Sem dúvida, Gurias, isso mesmo. Acho que é uma questão bacana discutir isso, um pouco da arquitetura para o homem, espaços bem masculinos. Lógico, tem uma pitada um pouco feminina, que tem, às vezes, em casa, a dona da casa, a esposa ou a namorada. Mas às vezes, nós temos alguns clientes muito pontuais que já sabem o que querem. E eles procuram com um formato de arquitetura bem masculina. Tons, materiais, queremos um espaço disto, para isso, funções específicas do espaço. Então a gente tem dado uma boa resposta no mercado para esses pontos da arquitetura masculina. E é interessante porque a gente vê projetos em que realmente são só para homens e quando tem aquele toque da mulher, a gente sabe que tem o toque, né? Dá para identificar, né? Dá Muitas pra vezes identificar. não quer dizer que os projetos masculinos são mais sóbrios, né, Guilherme? Não, pode ser que não, sim, não. pode ser que não, mas não quer dizer, Exatamente. né? Não, Não é nós- via de regra. Não, te falando alguma já, que a gente consegue mesclar ambas essas Sim. questões de tons neutros com tons mais pesados, ou às vezes até uma coisa mais lúdica, que eu não gosto. Sim. Criar alguma composição para aquele específico projeto, um escritório, uma tal cara que ele queira dar. Então a gente sai um pouco dos pretos, dos cinzas, que ainda é bem posto em voga, Parece que sim, né? Muitas vezes. mas também tu consegue jogar para um roxo, para um lilás, Bacana. pra um tom neutro, uma pitada tal. Eles normalmente te trazem algum conceito específico? Muito sim. É. Muito já vem Uma temática mais Isso é definida. interessante, né? Porque às vezes a gente pensa que o homem talvez não presta atenção nisso e muito pelo contrário, Não, né? pelo contrário. Já fiz cozinhas que tinham pontuado todos os pontos da cozinha que eles queriam. Olha, Dizia, olha, eu Muito quero bem. uma cozinha assim, sabe? Eu cozinho assim assado para tais Aham. pessoas, para tais grupos. Eu quero uma adega de tal posição, para isso e aquilo. Até varandas. muito. E sensoriais. Quero sensorial por isso, por aquilo. Então, Sim. mesclas eles entendem bastante hoje em dia. Pensa, a casa da mulher, não. Cresceu Tem esse homens- interesse também, né? Cresceu. muito. Cresceu bastante. Eu acho que já estão, hoje em dia, até pontuando peças, entende? Que nem na moda, eu acho. É isso que eu ia dizer, na realidade mudou tanto, porque assim, ó, o homem além do ambiente, né, em si, do seu quarto, da sala e tal, ele também tem essa preocupação estética mais com ele Em e se também vestir, pontuando a né? moda, né? Eu acho que deu uma bela mudada nisso aí, né? Eu noto muito isso, né? É verdade. Não, é interessante que juntar, né, essas duas áreas distintas, Sim. né, a moda e a arquitetura, a gente estava até batendo um papinho ali Exato. nos bastidores, que realmente elas andam bem em paralelo. Sim. Né? E interessante que no meu caso, com a consultoria de imagem, eu vou para dentro do closet do cliente. Sim. Ele fala, agora eu vou lá para dentro. Eu te ensino dentro do espaço. E tu tem muitos clientes homens? Sim. É interessante Viu? porque... Cresceu também o interesse nesse lado de Exatamente, preocupação os com a homens, estética, eles né? estão cada vez mais vaidosos e interessados naquilo que vai transmitir uma imagem de sucesso, né? Então, assim, são pequenas coisas, desde que tipo de sapato, qual é a altura da bainha, como é que eu posso me vestir melhor para mostrar uma imagem profissional condizente com o que eu quero dizer, né? Então, isso tudo tem muito a ver com o que está dentro do armário, dentro do closet. Não, né? olha, é certeza. realmente
é um conjunto, E né? não só na construção. parte profissional, né, Angélica? Também para algum evento social. Que tipo, que roupa mais despojada? Ocasiões, que né? tipo de ocasiões, né? Ocasiões específicas. Já fiz também personal shopping com meus clientes. Sim. De ir em determinadas lojas, às vezes até várias lojas, porque nem todas tu acha aquilo que tu quer. Aquele perfil para aquela pessoa, né? Então, de certa forma, é como uma gincana. Ela acha uma peça que era, por exemplo, um blazer numa loja, mas eles não têm a calça não serve, a cor não tem, etc. Então vai lá numa outra e consegue achar certinho, como se fosse o conjunto. Então isso me deixa gratificante. Ou seja, né, enquanto arquiteto, enquanto uma consultora de moda, na realidade buscam a personalidade daquela pessoa. Exato. Né? Exatamente. Sem dúvida nenhuma. E a gente vê muito da arquitetura na moda também, né? A questão de tecidos, tendências, tudo. A gente conta aqui que é um mundo... é um mix. É o comportamento, Exato. é o ambiente, é tudo junto. A arquitetura conversa tudo isso, né? Exatamente. Sim, moda é comportamento. Arquitetura é também a forma de a pessoa mostrar aquilo que ela é dentro do seu ambiente, né? E a roupa está sempre linkado. A gente vê que as cores que estão na moda hoje em dia estão também na arquitetura linkadas. Sim, é verdade. A gente vê que o cinza, por exemplo, hoje em dia todo mundo quer um piso cinza, uma parede cinza, e a moda do cinza, por exemplo, eu vejo homens, como eu me visto, muito cinza. Sendo grafite ou uma calça cinza. Então eu acho que está linkado esses tons. Com certeza. Um azul marinho, né? Eu adoro azul marinho, aquele azul profundo, assim, também em ambos os casos, né? Que é Arquitetura e moda. Hoje o marinho é o novo preto, né? Então, tu vestir uma peça marinho, um terno marinho, aliás, depois até quero falar das diferenças, né, entre terno e costume, são duas coisas bem diferentes. Mas, enfim, por força do hábito, a gente acaba falando o mesmo nome para tudo, como se fosse a mesma coisa, aquelas marcas que se consagraram pelo nome, não pela marca, elas viraram marca, né? Mas, Sim. enfim, de qualquer forma, o costume marinho, ele veste muito bem em todas as idades, né? E ele pode se tornar uma peça super clássica como super moderna. Por exemplo, se for mudar os acessórios, como o sapato, colocar uns sneakers branco, já fica uma coisa mais... Fica uma coisa despojada, moderna, jovial. E o azul marinho tu também vê nos ambientes que eles te pedem, Guilherme? Bastante. Então, mesmo nessa questão nossa aqui do sul, né, do Grêmio Colorado. Sim. Então, eu tenho e também que eles pensam muito nisso, né? Vamos ser realistas. Uma troca imensa nisso. Eu tenho gremistas que querem um vermelho na sua casa, porque acham acolhedor, acham quente. Sim, Aí, legal. mas eu quero um vermelho assim, um assado, mais um pouco mais fechado, e vice-versa. Eu tenho clientes colorados também, que adoram azul, se vestem com azul. Sim. E usam azul. E deve normal, ter né? outros que não, colorados não, azul nem pensar. Como e tem. vice-versa. Também tem que dar uma mesclada. Você tá com uma ideia bacana, cai como uma luva tal tom de projeto. Nem Não, pensar. azul nem pensar. Eu ouço muito polêmico. Polêmicos e fanáticos, no caso, né? Exatamente. A gente trouxe, o Guilherme trouxe, na verdade, algumas fotos de alguns vários ambientes masculinos, né? Exato. Vamos começar Vamos conversando lá. um pouquinho. Isso foi a Casa da Cor 2014, né? É um projeto que eu criei, tipo, um conceito em inglês, como se fosse um estúdio, que é chamado The Gentleman. Então, ele tem uma pegada bem inglesa, pode ver, ele tem uma concepção masculina, tem um pouco de antiquário, tem um pouco de tons, como estava no azul, cinza, tá entrando bastante. O vermelho também, né? O vermelho, ele deu uma quebrada para dar uma... Deu uma quebra, né? Exatamente. E aí ele ficou um pouco mais moderno, soltamos o gesso dele para dar uma modernizada, não ficar tão fechada. E essas linhas são bem masculinas também, né? Eles gostam muito disso. O homem gosta do xadrez, das linhas, entendeu? Então a gente optou por isso. Também, aí tu vê que esse é o mesmo, né? É o mesmo. Tem um conceito ali, tipo, tudo que o homem gosta, né? Tem cerveja, tem vinho, Sim, tem umas adegas ali. Não pode faltar alguns tem elementos uma boa poltrona pra específicos. sentar, o homem gosta de conforto, né? Então... Tu tem uns puffs em couro também, né? O couro também é uma coisa... dá uma significada forte, masculina, né? E também tu vê que linka um pouco, tanto com peças de antiquário, como quem gosta de antiquário, como peças modernas. Esse lustre é super moderno, esse lustre que a gente colocou lá, porque ele todo tem um desenho diferenciado. Sim. E caiu como uma Bem luva. bacana. E os homens olhavam e diziam, adorei o lustre, em cobre, todo retorcido. Então tu consegue mostrar isso pra eles e eles toparem, acreditarem que vai ficar muito bom na casa deles.
é o mesmo projeto, então tem tipo uma parte de arte, uma galeria com algumas telas. E isso é papel de parede que tu colocou? Não, esse é um painel madeirado, que ele tinha um formato, como fossem pequenos hexágonos ali dentro. Sim, ficou bem bacana. Então ele criou uma circulação entre os ambientes. Esse já é um escritório corporativo aqui em Porto Alegre. O cliente queria trabalhar com investimentos, ele queria uma coisa bem marcante. Sim, tem uma pegada mais industrial também, né, Guilherme? E a madeira veio para dar um aconchego, né? Veio para dar aquela aquecida no porque é muito cinza, é muito metal, as mulheres todas aparentes. E aí tem um pouco também de uma peça de design, que a gente conhece. Então ele vai quebrando. Lá no fundo vai ter uma tela que é um jogo do Banco Imobiliário, que é o Monopoly. Ah, legal. Como ele mexe com investimentos, o cliente. Sim, então tudo a gente bacana. linkou isso aí Já com traz eles. um ar mais descontraído também, Exatamente. né? Então ele queria, ao fim de tarde, receber os amigos ou os clientes para uma roda de negociações. Então a gente separou a parte no fundo, daquelas duas portas, é a empresa, vamos dizer assim, entre aspas, é o corporativo dele, e esse espaço aqui é mais um espaço intimista para reuniões com os amigos. Não, e é bom que daí tu consegue trabalhar com cor em específicos momentos. Sim. Né? Então vê que ele tá super pesado, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ele tá com um tom bem sóbrio de escritório, aí, mas tem uma luz incrível de dia. As luminárias tem uma outra pegada também, que pode ver que são bem despojadas no ambiente. Bem tipo meio de cenografia, né? Exatamente. Então a gente criava, eu fui mais ou menos com eles, fim de tarde, nesses cenários, é super legal. Então era uma outra pegada, sair daquela parte do escritório, do computador, da bancada, e Ele uma coisa traz mais lúdica. o ar sério, mas também ao mesmo tempo ele dá essa quebrada, não é aquela coisa essa fechada, da né? credibilidade, da Sim, sobriedade, é. mas tu tem Do umas profissional, jogadas ali mas bem... que Exato. é descontraído, né? Não é uma coisa tão fechada. Esse foi um negócio super bacana. Isso é uma garagem de uma casa de um cliente nosso, que ele nos chamou para... Guilherme, eu queria só aumentar aqui meu espaço de jogos. Ele tinha uma mesa de Fla-Flu, ele tinha um de ping-pong. Ele, tu quer só isso nesse pedaço, né? Mas dá pra fazer mais coisa? Eu falei, olha... Dá pra fazer um criar mundo ali. um monte de coisa. E aí Sim, fez um foi... espaço super integrado e de convívio pra descontrair. né? Olha que Aí a gente legal foi ficou. tranquilo, conversando com o cliente, fazendo papo com ele, vendo que ele era um gremista, que adorava cozinhar, adorava um bom espaço para os amigos reunirem com ele lá, para ver jogos ou para cozinhar. Ah, já rolou a churrasqueira Ou ali. seja, Já, então a gente foi interligando, falei, cara, tu não A quer... sala de estar mudou de lugar. Exatamente. Quase isso. Quando ficou pronto a esposa assim, Guilherme, tu me criou um problema, eu acho, lá em cima. Sim, vai não ficar meio vazio. vou mais sair daqui, no caso. E aí ficou um espaço para aconchegante, então eles se reúnem, às vezes mandam fotos, Gui, estamos aqui em 8 ou em 10, vamos ver o jogo, estamos aqui com que uma legal. carne. Então ficou um espaço mesmo, meio um pub, e meio assim, tipo um lounge para residência, essa porta que abre, dá para a piscina da casa. Ah, legal. Então ficou super bacana o lugar, a gente gostou bastante do Tu deu resposta. uma nova funcionalidade para um ambiente que não estava sendo Exato, usado, era só né? uma garagem com sala de jogos. Imagina. Virou, vamos dizer, uma sala de eventos, vamos dizer assim, um espaço gourmet com eventos. Sim, é bem Na aquilo, casa. né? Eles deve ser a parte da casa que eles mais utilizam, no caso, né? Sim, hoje em dia, Guilherme, nós estamos mais embaixo, junto da garagem, do que lá em cima. É, então acertou. Claro, eu acho que sim. Aí, agora a próxima passa em cima, porque não, vamos arrumar em cima para ter a casa outro valor. Então vamos. Muito vamos com bem. vocês. Gente, vou chamar o intervalo e na volta a gente vai continuar conversando sobre o mundo masculino na arquitetura e na moda. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Vocês podem ver que eu já estou aqui com a revista One, porque a Angélica faz uma coluna específica para a consultoria de estilo masculina, né, Angélica? Exatamente. Como é que é essa tua experiência de escrever numa revista, dar algumas dicas que a gente pode até, falar sobre elas? Sim, é uma grande responsabilidade, com certeza. Mas é um universo que eu adoro, eu sempre gostei. Universo masculino, até é um diferencial até para a revista, uma mulher falando de moda masculina, imagina. É verdade. Né? Como eu trabalho com consultoria de imagem, então isso de certa forma também me facilita esse acesso, porque pelos clientes, enfim, eu trabalho tanto para o feminino quanto o masculino, mas eu sou apaixonada pelo universo masculino em razão de uma série de situações. Eu já tive também confecção de moda masculina. Ai, que legal! Então, veio vindo essa paixão, né? Então, escrever para o universo masculino, para mim, foi uma grande honra e grande responsabilidade também.
Até estava comentando com vocês, né? Se me deixar, eu falo. Vai faltar páginas, mas isso é bom, Angélica. Não, ilustrar, eu acabo entregando todo o ouro. Né? Todo o ouro, de bandeja. Mas, no fim, é aquela famosa história, tu acaba trabalhando de graça. Porque mas é que vem tão natural, né? E é proveniente do que tu gosta de fazer, e né? dica boa é dica compartilhada, né? Aqui, então, tu falou do estilo do novo homem no verão de 2020. Me situa um pouquinho, nos dá um resuminho do que vai ser. Na verdade, é um homem que é mais despojado. Ele tá saindo um pouco fora daquele mundo corporativo. Tão formal, pesado, né? Formal, sério. Para um pouco mais de liberdade criativa no seu vestir, né? Na verdade, a imagem que tu representa é aquilo que tu faz. Sim. E aquilo que tu gosta. O estilo, na verdade, são as tuas escolhas, né? Então, isso reflete naquilo que tu faz, na imagem que tu quer transmitir. Muitas vezes, isso é equivocada, né? A pessoa acha que sabe, mas não sabe se vestir, não está se comunicando como deveria. Né? E aí hoje tu trouxeste algumas fotos já ilustrando sobre isso. Algumas dicas básicas, né? Os deslizes, né? Tem alguma coisa já. Ali, por exemplo, uma roupa muito larga, né? Ela traduz desleixo, ou então tá fora do peso, ou tá magro demais. Quer dizer, tanto para um lado quanto para o outro, a gente nota que uma modelagem mais slim, que é mais próxima ao corpo, ela veste muito melhor. O caimento em si, né, Angélica, fica mais correto. E se tornou o mais tradicional. E um toque incrível de elegância, né? Olha como muda. Muda, né? Totalmente. Elegância, confiabilidade, a segurança, inclusive, no falar, no se comunicar, né? Com o seu cliente. Como tá ligado com a parte psicológica, né? Como certeza. Tu te porta, tudo Mas muito isso é muito verdadeiro, ligado, porque a gente pode até pensar, quando a gente tá triste, o que a gente veste? A gente não gosta de se arrumar tanto. E quando a gente tá feliz, a gente quer tá maquiada, tá bonita, botar um batonzão, se arrumar e ficar bonita, né? Tem muito a ver com o psicológico, muito. Com certeza, com certeza. Inclusive, até tem também uma das etapas da consultoria, tem também as cores, né? Como medir qual é o tipo de cor que te favorece, qual que não. Porque existem várias paletas de cores diferentes para as pessoas, né? Exatamente. Então, isso também tem muito a ver. Colocar uma cor que não te favorece, tu fica com um olhar triste, pesado. E se tu coloca uma cor que te favorece, que enaltece, te dá alegria, te dá felicidade, né? Valoriza muito mais, né? Valoriza muito mais, assim como modelagens também. Claro, sim. Tu usar a modelagem correta para o teu biotipo, perfeito. Agora, se não, ou então aquelas roupas muito apertadas, né? Às vezes o pessoal de academia dá uma exagerada no slim, né? Então fica aquela coisa estufada, assim. Ó, aqui a gente tem mais algumas fotinhos. Isso aí também é da revista GQ, né? Justamente, olha, é um terno, digamos assim, tradicional, né? De um lado, e ele com um terno mais slim. De gravata, fechado, com outra pegada. Aliás, o abotoamento. Até o corte do cabelo também mudou naquela foto. A foto, ela traduz tudo. Traduz tudo. O corte de cabelo, o modo como tu abotoa o blazer. Então, ali, a mesma coisa. Olha como é que ele estava vestido. É muito legal ver esse antes e depois, para ver como faz a diferença. É impressionante. Mesmo o cara magro, ele também não estava bem vestido. Sim. Né? E mesmo aquele outro, que também estava com o terno mais certinho, também não estava legal, não vestia bem. Né? E cada um tem a sua personalidade também. Então, como é importante ter uma consultoria de imagem para tu realmente se descobrir. Exatamente. O que combina contigo, né? Autoconhecimento, descobrir o seu estilo,
Organizar seu guarda-roupa. Ó, esse outro pequeno detalhe. Um pequeno Pequeno detalhe detalhe. muda completamente. completamente. A gola, na verdade, é a cereja do bolo de um look masculino. Sim. Se ela tá toda desleixada, caída sobre os ombros, olha que horrível. É essa imagem que vai ser passada, né? Exatamente, Transmitida. desleixo, né? Descompromisso. Então, no caso da gola, deixar ela em pezinha, bonitinha, para dentro do blazer, para dentro exatamente. Os xadrezes ali que o Guilherme comentou, que também Exato. tem muito na É, arquitetura, aí né? mostra muito, né? Sem querer. Era aquela sala lá. Tem uma ligação E eu total, acho né? super Sem elegante o combinar, homem hein? com xadrez, É. assim, um terno, um Eu acho muito camisa. charmoso. Exatamente, tem muito, eu acho super chique, super estiloso um homem com xadrez. Deixa eu fazer uma pergunta depois, se possível. claro. Eu notei esse ano, tipo, na Europa, passeando um pouco, que hoje em dia tem uma moda europeia de homem botar uma roupa, vamos dizer, um tom mais sóbrio e tem uma manta despojada, laranja. Ah, por cima, Por assim, cima. né? Eu notei muito isso no conceito europeu, parece. Mas assim, inclusive um tempo atrás eu até postei também um homem com uma echarpe, enfim, uma pashmina, Isso, né? Estampada de onça, mas era um onça vermelho e preto, se não me engano, né? Lindo, foi lindo. Sim, Olha que lindo. e é um estilo, né? Eu reparei alguns Aquilo traduzindo usando, eu estilo. falei, bacana, achei despojada a coisa. É um terno mais Exatamente. sisudo, às vezes mais sisudo um pouco, mas Mas tem ele deu uma quebrada. Deu Eu uma achei quebrada. bacana. Exatamente. Eu já imaginei, achei lindíssimo. Exatamente. Eu não vim daqui por aqui, mas eu acho que lá Aqui é já um tá... pouco mais difícil, até muitas, por exemplo, o que se vê muito nas ruas, nas épocas, nas semanas de moda, né, que isso aí já virou tradição, nas semanas de moda mostrar os streetwear, né, o que o pessoal está vestindo na rua. Então, é um capítulo à parte da semana de moda. É verdade. Né? E Então, aqui, na verdade, a nossa cultura é muito conservadora ainda. Então, tem os homens que são vaidosos, gostam de estar vestido bem e buscam tendências de fora, mas ainda tem uma mente mais fechada ainda, né? Por exemplo, sapato sem meia. Dificilmente tu vê aqui alguém assim. Ai, eu acho lindo. Eu acho lindo. chique, eu acho estiloso. Só que também aquele detalhe, o sapato sem meia, tem uma meia tipo soquete, aquela cano curto, para usar com o sapato. Sim, claro. Até para evitar maus odores. Não, e ela nem etc. fica aparente, né? Então é uma solução exatamente, bacana. para não ficar E aparente. que lindo aquela combinação, né, do azul marinho e tal, e o sapato é marrom. Isso, Não é um tem pinhão, aquela coisa, né? olha, Pinhão. pinhão, não é Aí aquela tem coisa do mais preto algumas somente. sugestões, por exemplo, o capítulo meia, tá? Capítulo meia tem duas situações. Uma que é a clássica, que é aquelas 3 primeiras lá de cima, e as mais despojadas, as mais estilosas, divertidas, que agora tá super Eu em acho alta. charme. É verdade. Legal. Só que também tem um detalhe, assim, ó, tem que ter a ver com o estilo da pessoa. claro. Não Não pode ser uma minha coisa favorita forçada. na moda. Não. Não é bem assim. Tem que se conhecer, é o autoconhecimento, né, Angélica? Exatamente. Chega no final das contas. Então, assim, a meia, com a cor da calça, por exemplo, ela alonga a silhueta. Porém, digamos assim, ó, o mais correto para tu não errar, dependendo do tipo de roupa que tu esteja, é a meia da cor do sapato. No clássico. Sim. Tá? Então, isso tem muito a ver também com o estilo de vida de Claro, cada um. com certeza. E a sua profissão. Por exemplo, pessoal criativo, de publicitário, de Já agência, fica mais na liberdade de usar as meias divertidas, as né? meias divertidas. O pessoal mais clássico que trabalha em mais corporativo, então realmente. Nesse caso, por exemplo, são as calças slim sem uso de cinto. Por quê? Agora está mais em alta as calças clean, bem sequinha, com corte reto, mais próximo ao corpo. E elas têm presilhas laterais que não exigem cinto, justamente para ter um visual, uma imagem mais limpa. ainda. Né? Isso é próprio dos costumes, ou seja, os ternos são peças de 3 peças. Tá? Desculpa, o terno são 3 peças, que é a calça, o colete e o blazer. E o costume é a calça e o blazer. Então, São diferentes. exatamente. Por exemplo, ele está vestido com costume, né? De gravata e tal, tá tudo certinho. E ali, de uma forma mais despojada,
ele está vestindo o mesmo terno, o mesmo blazer, né? Com a calça jeans. Uma barra dobradinha. Barra dobrada. Bem mais despojado. E elegante ao mesmo tempo, exatamente, né? Gente, pode aproveitar o mesmo costume para... Sim, com certeza. Gente, adorei a presença, adorei esse assunto. Essa nossa pauta. Ainda mais que moda, eu também sou designer de moda, então a gente tudo aqui, ó, ficou no mesmo mundo. Adorei, gente, muito obrigada pela presença. Obrigada e sucesso para vocês Obrigada. dois. Obrigada. Gente, nosso programa termina por aqui, mas amanhã estamos de volta e vamos ter um programa inteirinho para falar só sobre o 4º distrito. Vocês não podem perder. Até amanhã. Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.